Porque aí eu depois eu compartilho com vocês pra deixar. Sim, pode sim. Tá bom. Não, eu nem sei fazer essas coisas, mas pode sim, tá bom? Tá bom. Amém. Amém. Senhor, eu quero orar, Pai, nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por nós estarmos mais uma vez aqui nessa quarta-feira, reunidas no teu nome, Senhor, para ouvir da tua parte, da tua palavra. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela disponibilidade do coração da Luane, Deus, em aceitar esse convite. Eu sei, Senhor, que tem algo precioso que o Senhor depositou no coração dela para as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Usa a tua filha hoje, Deus, de maneira poderosa. E Deus, e que conforme ela for liberando, Deus, aquilo que está no coração dela, aquilo que o Senhor depositou sobre ela, Pai, para nós, ela também receba uma porção especial, Senhor. Ela também receba, Deus, uma graça do Senhor sobre ela, sobre a casa dela, Senhor. Nós abençoamos a Luane, Deus, para liberar tudo que é do Senhor para nós essa noite. E abre, Senhor, os nossos corações, abre, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente receba, Senhor, essas instruções, para que a gente receba, Senhor, aquilo que o Senhor tem e que a gente possa, Senhor, obedecer, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, já fiz. Amém, minha irmã. Seja livre. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luane, mas não vou ficar me apresentando aqui, tá? Só meu nome mesmo. Deixa que Jesus resolve com vocês depois. Tá bom? Aí na outra oportunidade eu falo um pouquinho mais. Eu vou já entrar no assunto. Hoje eu estou especialmente chorosa. Eu já sou chorona, então hoje eu estou especialmente chorosa. E eu hoje, né, quando a Liz me convidou pra vir aqui, eu já me senti assim, meu Deus, quem sou eu? Eu fico animada, porque eu amo pregar a palavra, né? E só que eu fiquei assim, já, meu Deus, como que eu vou pregar para essas mulheres tão sábias? Que toda vez que eu estou com vocês, eu fico assim, eu recebo e bebo tanto, né, da parte do Senhor e me senti desafiada, né? A buscar mais para poder derramar aqui o que o Senhor quer derramar. E quando veio esse tema, eu fiquei ainda mais preocupada quando o Senhor liberou esse tema ao meu coração, porque eu fiquei assim, mas por que falar sobre isso com elas que são tão assim, né? A maioria que eu creio que, né, do Ministério da Liz, né, de Jesus nas casas. E fiquei me perguntando por que liberar esta palavra, por que esse tema para nós aqui, né? Nesse contexto, né? Porque, assim, vocês têm um ministério, né? Acho que das outras vezes que eu estive com vocês, eu falei que o ministério de vocês, ele é diferenciado, né? É assim, ele é o oposto daquilo que eu vou falar aqui. Mas assim, o Senhor vai revelar esse mistério aqui essa noite, eu creio, né? E alguma porção aí nós vamos tirar dessa mensagem. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. E quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor me cubra, Deus, que eu seja boca profética nessa noite. Deus, que no abrir da minha boca, Pai, que haja o fluir do Teu Espírito Santo, que seja a Tua palavra através de mim, não a minha, não as minhas convicções, não os meus desejos a serem expostos aqui, mas sim a Tua palavra, aquilo que está queimando no Teu coração, que venha queimar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é: não permita que a frieza te alcance. Quando a gente ouve, né, a palavra, tô aqui, vou olhar aqui de vez em quando que eu tô com a anotação, tá? Quando a gente ouve a palavra frieza, talvez a gente remete assim, né, a frieza espiritual, né, a busca ao Senhor, a busca da palavra, né, assim, a ler a palavra, a ir para a igreja, talvez, né, essa frieza assim de talvez de fazer uma caridade, né? Então, coisas do tipo talvez venham na nossa mente quando a gente ouve a palavra frieza, né? Nesse contexto aqui entre irmãos. Mas hoje a frieza que eu quero falar é sobre uma frieza relacional.
sabe? De relacionamento, assim, de pessoa para pessoa, né? Que eu acredito que esteja diretamente ligada à frieza espiritual, de uma certa forma, está ligada à frieza espiritual, né? A frieza ali com a palavra, no relacionamento com Deus, né? Mas que a gente às vezes não se liga, né? Então, eu quero falar aqui, eu quero primeiramente ler rapidamente 3 passagens. A primeira está em Mateus 29, ou 20, perdão, os versículos 29 a 34. Eu vou ler bem rápido, tá bom? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. A próxima passagem, Lucas 13, de 11 a 13. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E a próxima passagem, João 21, 12 a 14. Essa passagem aqui, quando Jesus, depois de ressurreto, ele aparece para os discípulos. Disse-lhe Jesus, lá em 21, já no versículo 12. Disse-lhe João 21, 12. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ali ele comeu com os discípulos, né? Ele teve um tempo à mesa com os discípulos. E há 2 coisas em comum nessas passagens, nessas 3 passagens que eu li aqui. Toque e presença. Jesus era do toque, Jesus era da presença, né? E no tempo do seu ministério, Jesus ele vivia cercado de pessoas, né? Creio que até antes do seu ministério, né? O tempo todo ele cercado de pessoas. Mas em todas as passagens que citam Jesus, ele está cercado de uma multidão de pessoas. E quando ele não estava cercado de uma multidão, ele estava com os 12. E quando ele não estava com os 12, ele estava com os 3, Pedro, Tiago e João, né? Ao encontrar Zaqueu, ele fala para Zaqueu: eu vou comer na sua casa, eu vou estar com você na sua casa, eu vou me hospedar na sua casa, né? Eu vou para a sua casa, né? De Lázaro, Maria e Marta, Jesus era amigo. Ele era próximo desses 3, né? Ele tinha uma intimidade, ele considerava Lázaro, Marta e Maria, né? A filha de Jairo, Jesus a tomou pela mão e ela ressuscitou, né? Então nós poderíamos aqui falar de tantas e tantas coisas, de tantas passagens em que Jesus ele ensina o toque e a presença. Ali em todas essas passagens, sempre que eu leio ali, até quando ele, aqui eu citei Marta, quando ele fala: Marta, Marta, né? Você tá tão ocupada aí, tão atarefada. Eu não consigo ver Jesus falar: Marta, Marta, levanta daí. Não, ele tem
toque de carinho, ele tem um jeito carinhoso de falar, vem pro meu lado. Você não precisa estar aí fazendo esse tanto de coisa. Vem pro meu lado, senta aqui comigo, né? E nós poderíamos citar tantas e tantas coisas, mas essas aqui foram as que eu consegui, assim, vieram mais forte no meu coração. E eu consigo perceber que depois da pandemia nós nos tornamos, assim, eu falo no geral, tá? Nós aqui, no geral, assim, nós aqui, as pessoas, né? As pessoas, o povo, no geral, se tornou um pouco mais distante, né? Se tornou mais assim, frio, se tornou mais frio com relação à presença e o toque, né? Assim, com o perdão, né, da expressão, né, porque aqui nós estamos online. Olha que facilidade, que maravilha é o online. Que delícia é a gente poder estar em vários lugares, né, cada um de um lugar, né, a gente consegue ter, às vezes, contato com pessoas, né, de outros países, né, através do online, né? O meu marido mesmo, o Gilberto, fez o curso dele, né, online, Pastor Rui lá nos Estados Unidos, ele aqui. Então olha que bênção online, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa ferramenta, né, que nos aproxima. Eu aqui moro há 11 anos em São Paulo, minha família toda lá em Brasília. Essa ferramenta aqui é preciosa para nós que precisamos ter esse contato distante, né? É uma ferramenta muito abençoada, de discipulado, né, de contato com a família, né, de transmitir os cultos de evangelismo, né? Eu amo essa ferramenta para evangelismo. Aqui a gente faz o culto no lar toda semana, a gente transmite, o pessoal lá da família do meu marido, Pernambuco, assiste, olha que bênção, né? É uma ferramenta preciosa, porém, ela tem nos tirado esse privilégio do toque e da presença que Jesus nos ensinou, né? Esse olho no olho, esse estar perto, né? Essa sensibilidade de sentir a dor do outro, de olhar no olho, né? De falar assim, olha, eu senti no seu olhar que você não tá bem, eu senti tocando você no seu abraço, na sua expressão corporal que você não tá legal, você precisa de alguma coisa, né? E é muito, muito cômodo, é muito bom, né, a gente ter esse contato à distância, né? É fácil, né? Porque afinal nós temos tantas e tantas atribuições na agenda, né? Muitas vezes a gente está tão corrido, a gente tem tanta coisa na agenda, que para encaixar um presencial meu Deus do céu, é o Deus acuda. Mas hoje o Senhor nos convida a refletir sobre essa ferramenta, a refletir sobre a presença, sobre o toque. Eu creio que também seja uma questão cultural, né? Quando eu vim para São Paulo, eu tive esse choque cultural, né? Sim, São Paulo é gigantesco, né? Então aqui o pessoal é muito mais corrido, muito mais assim, atarefado, né, do que Brasília. Brasília, eu nasci criada, então toda esquina que eu ia encontrar alguém conhecido. E lá era tudo muito mais próximo, mais aconchegado. E quando eu vim pra cá, eu tive que me adaptar com a correria, né, com a distância, que tudo aqui é muito longe, né? Tudo muito longe aqui, né? Mas o Senhor nos leva a refletir, né, a pensar mais sobre a presença, né? O quanto que a presença ela traz cura, ela restaura, um abraço alivia, calma, sabe? Um sentar à mesa, um olho no olho, o quanto isso é precioso. Nós precisamos voltar
a sentar à mesa, a estar junto, a valorizar o tempo junto, né? E justamente por causa disso que eu me questionei, mas, né? Porque vocês estão assim, eu acompanho assim, eu vejo que vocês têm esse zelo pela proximidade, e eu louvo a Deus por isso, né? Então, o período da pandemia, ela nos ensinou. Por que eu falo da pandemia, né? Porque foi algo tão forte, né, para essa geração, né? Eu lembro que teve o H1N1 2010, né, que você tinha que lavar a mão toda hora. Eu lembro que eu trabalhava na escola, dava aula pro Jardim 1 e eu tinha que ficar lavando as mãos das crianças o tempo todo. As crianças iam banhar, tinha que passar álcool, lavar a mão, era uma agonia. Mas não foi como agora, né? Não foi como essa época agora que a gente tinha que ficar preso dentro de casa, né? A Beca tinha acabado de fazer um ano, né? Quando a pandemia começou, então ficar dentro de casa com a criança de um ano foi assim, terrível, terrível, foi muito difícil. Terrível, pior foi quem perdeu, né? Então, assim, pessoas, entes queridos, né? Quantos de nós perdemos pessoas próximas, né? E a pandemia nos ensinou sobre isso, sobre sobre perdas, sobre saudade, sobre a distância, né? Mas nós precisamos parar para pensar, e se vier algo como houve, né? A pandemia. Eu não costumo ter sonhos assim muito catastróficos, apocalípticos. Tem gente que tem, né? Muito. Mas nesse último mês eu tive 3 sonhos relacionados à tecnologia e ao fim dos tempos. Isso me chamou muita atenção. Eu só tive, em toda a minha vida, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Eu tenho sonhos assim, né? Muito bons até. O Senhor fala muito comigo em sonhos. E eu tive um sonho assim, apocalíptico, em 2020. No meio da pandemia, eu sonhei que eu falava assim, eu tive 2 sonhos, e um deles eu falei pro Gilberto assim, meu marido, o Senhor me falou que vai vir uma pandemia pior do que essa depois. Aí nunca mais eu tive. E aí, nesse último mês, eu tive 3 sonhos, e eu falei pro meu marido, olha, eu tô perturbada com esses sonhos. Assim, é muito forte para mim, é muito intrigante também, e muito claro de que a tecnologia vai estar diretamente ligada à vinda do anticristo e à ação do anticristo na Terra. E esses sonhos assim foram muito claros para mim, né? E aí me fez estremecer mais ainda, né? E trazer quando o Senhor trouxe esse tema para mim, eu creio que é algo assim que o Senhor está falando, olha, valorize o tempo que vocês têm tido. Valorize. Pega um ônibus, passa na casa da amiga, conversa, sente-se à mesa, estejam juntos, valorizem. Não deixa passar, porque coisas piores virão e nós não vamos mais poder olhar para trás e com arrependimento e pensar, nossa, Deus não avisou. Deus está avisando nesta noite para nós que nós precisamos correr e abraçar as pessoas, sabe, sentar à mesa, olhar nos olhos. É algo que uma pessoa me falou uns anos atrás, falou pra mim não, falou num culto, uma pessoa que eu admiro muito até, falou pra mim assim, falou pra mim não, falou pra mim assim, né, no culto, né, sobre dependência, né, que a pessoa ela tem que aprender a caminhar sozinha, tipo assim, aceitar Jesus, você tem que amadurecer, tem que caminhar sozinho. E aquilo assim me deixou muito intrigada na época, muitos anos atrás. A gente não é uma questão, não estou aqui pregando dependência emocional, nem que a gente seja dependente emocional de alguém, nem que a gente faça as pessoas dependentes de nós. Mas Jesus, ele era aquele que ele gostava de estar junto com pessoas, sabe? A gente mais vê Jesus com pessoas do que sozinho, né? Então, assim, ele é nosso modelo, ele é aquele que tocava, era aquele que estava junto. Jesus, quando ele ressuscitou, que ele foi ter o tempo dele com Pedro, ele primeiro comeu com Pedro, ele esteve à mesa com Pedro.
E ali começou a restauração do coração de Pedro. Às vezes a gente quer, assim, abençoar a vida das pessoas, mas de longe, sabe? Ó, você fica e eu fico aqui. Não é isso o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer proximidade. É uma bênção, a tecnologia é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas Ele quer que a gente restaure o tempo à mesa. Não é só o tempo à mesa de aconselhamento, de discipulado, mas o tempo à mesa de a gente se interessar pelo outro. Sabe, de olhar assim, ó, Jesus, quantas vezes aqui nós poderíamos citar, ele fala o que você quer que eu faça por você. Jesus falava assim, ele sabia, olha que interessante, Jesus sabia a necessidade, mas ele perguntava o que você quer que eu faça por você. Então Deus quer restaurar isso nas nossas vidas e trazer a nós uma urgência de que a gente precisa, enquanto é tempo, fazer o que for necessário para estarmos uns com os outros. Porque isso é cura, porque isso restaura, sabe? É amor que cura a ferida, sabe? Que traz restauração, que traz revelação, que traz entendimento para as pessoas, sabe? Então o Senhor, Ele quer restaurar isso nas nossas vidas. E eu vou contar 2 breves testemunhos para ilustrar isso tudo que eu estou falando aqui. O primeiro testemunho, eu tinha mais ou menos uns 16 a 17 anos. Eu tive um amigo na fase da adolescência. Eu o conheci, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E eu tava assim, prestes a me desviar. Não tava prestes, eu creio que o Senhor... Eu sempre tive o coração assim, muito para Jesus. Mas os meus pais, eles não me incentivavam a ir pra igreja, pelo contrário, né? Eles muitas vezes me proibiam de ir pra igreja. Então eu tava numa fase assim que, quer saber, Deus, eu não quero mais ir pra igreja, né? E aí eu comecei a andar com uns adolescentes assim, da pesada, lá da cidade, né? E comecei a andar com os meninos que andavam de skate, né? Então, que negócio, né? Quero fazer uma coisa diferente, eu quero ser rebelde. E aí nisso, num dos dias que eu tava lá com os meninos do skate, andava só de preto, né? Aquela coisa, o olho marcado, assim. Minha mãe já pedindo, pelo amor de Deus, alguém leva essa menina pra igreja de novo. E aí eu encontrei esse amigo, Odinei. Ele tinha câncer, ele tinha leucemia. E ali a gente fez amizade, ele falou, o que você tá fazendo aqui? E ali ele era cristão de uma igreja chamada Casa de Oração. Ali a gente fez amizade, ele começou a pregar pra mim. Falou, seu lugar não é aqui, você não tem que estar aqui. E ali eu comecei a fazer, a gente foi se tornando mais amigo e eu fui ouvindo ele, graças a Deus por isso. E ele morava perto do meu dentista, eu usava aparelho. E eu sempre que eu ia pro dentista, eu ia na casa dele, a gente conversava, era uma amizade muito legal, porque não era uma amizade de escola, era uma amizade de rua, de pracinha, assim. E ele amava Jesus, era um evangelista, ele tava ali porque ele andava de skate, mas ele pregava pros meninos do skate na época. E a gente tinha muito assunto para falar sobre Deus, sobre evangelismo e tal. Acabei voltando, né, pra igreja na época. Não passei muito tempo longe, graças a Deus. E só que o Odinei, ele teve uma recaída, né? Ele, na época que eu conheci, ele tava assim naquela parte de, acho que é remissão que fala, né, da doença. Mas aí ele teve uma recaída. E eu fiquei um bom tempo sem ir, mas assim, não por causa disso, né? Por causa de agenda mesmo, naquela época, né? Ele morava assim, eu passava lá, só que eu trabalhava também, né? Na adolescência eu já trabalhava, então assim, fazia cursinho, então era bem corrido também. E eu passei um período sem ir pra casa dele. E aí eu encontrei ele na escola, ele estudava à noite, e eu falei assim pra ele... Aí ele, por que você não foi lá mais pra casa? Né? A gente precisa conversar, tem muita coisa pra conversar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? E aí eu falei assim, amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar na sua casa
nessa semana. E eu vou levar para você uma carta de 5 páginas contando tudo o que aconteceu nesses últimos tempos que a gente não se viu. Aí ele, tá bom, vou esperar. Passados poucos dias ele faleceu. E eu não fui. Eu não, eu não, eu não fui, eu não vi mais. A última vez que eu vi foi nessa fila da escola. E aquilo me chocou tanto, sabe? E eu levei isso pro resto da vida. E eu sempre prometi assim pra mim mesma que eu nunca mais faria uma promessa dessas. Eu não consegui nem ir ao enterro dele, de tanta dor que eu senti. E, e eu falei pra mim mesma que eu sempre ia me esforçar pra estar com as pessoas, né? Por mais que fosse difícil, eu ia fazer um esforço. Bom, o Senhor está com o Odinei, eu creio, porque ele era um rapaz de fé, de muito amor a Jesus. E o segundo testemunho é no final de 2021, eu fui para Brasília, fui visitar meus familiares que eu já não via há 5 anos e uma pessoa assim, tomou meu coração na época, que foi minha madrinha. A minha mãe me batizou na católica, apesar de ser da minha avó era evangélica, minha mãe me batizou na católica, a minha e meu irmão. E eu tinha essa madrinha, uma pessoa assim que me amou muito assim. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, a gente vai ver minha madrinha. Eu tenho que apresentar a Rebeca pra ela. Porque das outras vezes era muito difícil eu consegui vê-la, porque toda vez que eu vou em Brasília é um evento, E aí eu falei, não, dessa vez eu vou, nem que seja só pra dar um abraço e tirar uma foto. E aí eu combinei com ela, falei, olha, madrinha, eu tô indo pra aí, tá? Eu tô indo pra aí e quando eu for eu quero te ver, nem que seja pra dar um abraço. E aí nós combinamos, eu lá, ela era educadora e quando eu cheguei lá pra vê-la, ela tava na escola, lugar que ela sempre amou estar. E eu tirei uma foto com ela, a gente passou um tempo conversando, ela deu um livro para Beca, foi muito precioso. E hoje, na hora que eu estava aqui orando e me preparando para estar com vocês, eu descobri que ela faleceu, né? Então assim, foi uma dor muito grande para mim. Eu não pensei que fosse doer tanto a partida dela. E eu tava conversando com meu irmão mais cedo. E meu irmão falou assim, olha, eu estou surpreso do porquê você tá chorando e tão mal. E aí eu vou confessar para as minhas irmãs algo aqui. Minha madrinha, ela foi luz para minha vida na infância, né? Eu falo muito sobre infância, eu sou psicopedagoga, sou pedagoga e o meu trabalho na internet ele é voltado para a infância, para falar para mães sobre a importância, né, de educar seus filhos, né, desenvolvimento e pregar para os seus filhos na infância. E minha madrinha, ela foi luz durante a minha infância. Ela foi uma pessoa essencial que trouxe amor e carinho que eu sentia falta na minha infância. E hoje eu entendi o porquê que doeu tanto a partida dela. Né? Eu fiquei assim, nossa, por que que doeu? Mas foi porque ela marcou. E ela me marcou com muito amor. Ela, quanto estava no alcance dela, né, assim, dentro daquilo que ela podia, porque meus pais eram fechados demais, mas aquilo que estava dentro do alcance dela, ela demonstrou amor pela minha vida. E aí, hoje eu entendi o porquê. Eu orei muito hoje, eu falei, Senhor, o porquê desse tema, né? E quando eu ouvi a notícia do falecimento dela, eu entendi, né? Eu fiz o esforço que eu pude para estar com ela. Perdão, minhas irmãs. Perdão. Me perdoa. Eu fiz o que eu pude para tirar a foto com ela, para guardar de lembrança dela com a minha filha. Fiz o que eu pude para dar um último abraço, sem saber que era o último.
Perdão, perdão. E a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, a última ajuda para o nosso próximo, o último toque, o último olhar. A gente nunca sabe. E eu acompanho, não sei se vocês conhecem um rapaz chamado Kaique Melo, um cantor jovem. Ele voltando da casa da escola, ele caiu da moto e bateu a cabeça. Tá aí no hospital já tem uns 3 meses. E toda vez que eu vejo notícia dele, assim, eu oro tanto, eu peço, Deus, tira ele dessa situação. E, cara, ele tava voltando da escola e ele bateu a cabeça e tá numa cama. E, assim, gente, eu não consigo, assim, imaginar a dor da mãe, da família, das pessoas que estão perto, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe quando é o último dia. A gente nunca sabe, sabe, quando que o Senhor vai levar. Jesus voltou para minha madrinha hoje, sabe? A gente precisa, assim, ser mais urgente nas nossas relações, sabe? Não querer deixar pra lá, às vezes enquanto eu tava aqui escrevendo, enquanto eu refletia sobre esse tema, e eu foi muito pra mim, foi pra mim primeiro, sabe? Eu falando assim, Jesus, obrigada, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de não deixar a frieza alcançar meu coração, né? Assim, nos últimos tempos, assim, eu fui invadida, assim, meu coração recebeu muitas setas, assim, pra me tornar uma pessoa fria, seca, sabe? E não querer mais presença, não querer mais toque. E eu vim lutando, Senhor, não me deixa. Todo esse amor aqui que eu quero sendo derramado em mim, eu quero derramar no outro, sabe? Todo esse amor que eu quero derramar no meu próximo, entende? Então, o Senhor, Ele nos traz essa noite para a gente refletir sobre isso, que Ele nos ajude a valorizar o tempo junto com a nossa família, para quem é casado com o marido, para quem tem filho com os filhos, para quem tem a mãe perto com a mãe, para quem tem a avó perto com a avó, que a gente possa valorizar o nosso tempo junto, a presença, o toque, né? Enquanto há tempo, que nós sejamos mais ativas nesse amor que toca, nesse amor que olha nos olhos e fala o que queres que eu te faça, nesse amor que fala assim, ó, pega na mão, levanta e anda. É isso, até aqui, minhas irmãs, até aqui. Até aqui o Senhor liberou. Que o Senhor abençoe e que essa palavra venha ser não só um confronto, uma exortação, mas um consolo, porque ainda há vida em nós e o Senhor nos chama para amar. É isso. Até aqui, minha Liz, minha querida. Amém, minha querida. E interessante, Luana, a gente não conversou hoje, né? Link para você e não falei com você mais, né? Mas hoje, realmente, o Senhor está falando nessa live, minhas queridas. O Senhor está nos alinhando com a vontade dEle. Deus está trazendo para nós aquilo que Ele quer para a gente. Então, vou falar aquilo que as Escrituras nos falam. Aquele que tem ouvido, ouça, que o Espírito está dizendo à noiva, né? Hoje foi um dia bem triste aqui para nós também, aqui em casa, né? Primeiro que a gente acordou hoje sem lembrando que foi o dia que o Senhor levou meu sogro, né? Foi dia 5 de julho e amém, porque ele já era velhinho mesmo, estava sofrendo, doente,
foi o dia que o Senhor preparou para ele, né? Mas o que a gente lembrou muito hoje aqui foi que, graças a Deus, a gente teve muita oportunidade para servir ele, sabe? Muita oportunidade. E eu vi muito o exemplo que o Quito, meu marido, deixou para nós, porque ele não se cansou. Ele passou natais, ano novo, tudo com o meu sogro no hospital, fazendo tudo que ele precisava. A gente pastoreava a igreja de Tremembé, e depois ele saía de lá, vinha para cá, ficava com o meu sogro. Às vezes não conseguia estar com a igreja, chamava alguém para estar lá, para ele poder ficar com o meu sogro. E foi uma divisão de atividade que ele teve que fazer na vida particular dele. Ele se desgastou, mas não... ele se doou, mas não ficou como a Kelly falou semana passada, né? Desgastado a ponto de entristecido, não. A gente hoje pôde lembrar do meu sogro com alegria, gratidão ao Senhor, porque nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, e os últimos momentos dele, ele agradeceu muito a gente por causa do que, e também a igreja que se envolveu na época com a gente no cuidado dele, né? Mas aí isso foi na parte da manhã, aí agora na parte da tarde, logo depois do almoço. Aí foi a parte mais difícil, né? Que a gente recebeu também uma notícia que eu ainda não estou nem processando. Mas o Espírito Santo, ele tá falando para nós todo o tempo, minha vontade é a melhor, né? A vontade do Senhor é melhor. A gente tinha um casal de pastores, amigo nosso, muito chegado. O Quito fez a ordenação dele, junto com outros irmãos. E é um casal que a gente acompanha já faz muito tempo, né? E a gente tem bastante contato. E hoje a gente teve a notícia que ele faleceu. E ele não tem nem 35 anos, gente. Tem 4 filhos, né? O pessoal que conheceu, porque ele veio pra cá, já ficou aqui para suas férias com a gente. Não faz muito tempo. E ele é lá de Betim. Então, toda vez que nós vamos lá para Nova Lima, a gente tenta estar com eles lá. Ou vamos lá, o Quito vai ministrar no culto e a gente tem um tempo junto. Depois a gente, ou se não conseguia ir no culto, a gente sempre estava junto também, né? E uma das coisas que veio, porque a gente fica triste, né? Não porque Jesus recolheu, porque é o melhor, eu creio. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Mas é porque nós pensamos na família, né? Então, a minha tristeza, assim, é porque eu lembro da Sabrina. Lembro das crianças, ele tem 2 filhos já grandes e 2 filhos bem pequenos. Então, eu penso neles, né? E eu imagino a dor da minha irmã, né, nesse momento. Mas outra coisa que hoje eu fiquei muito aliviada. Eu estou chorando com vocês porque ainda não processei a notícia. Eu ainda não estou conseguindo acreditar muito, sabe? Porque foi isso que você falou. Ele saiu de moto para trabalhar, sofreu um acidente e não voltou mais para casa. Mas eu sei que ele está com o Senhor, isso é motivo da gente se alegrar. Mas o que eu fiquei aliviada, porque todas as vezes que a gente podia estar com eles, a gente teve. Todas as vezes que a gente ia para lá, a gente mandava uma mensagem, via se a gente conseguia se encontrar. A última vez eu mandei mensagem, a Sabrina falou, você tá aqui? Eu falei, toda. Ela, vamos se encontrar? Vamos. Quando? Tal dia dela. Ela falou assim, Liz, pior que eu não vou poder. A gente só não conseguiu se encontrar porque não conseguimos a agenda nossa e deles ao mesmo tempo, eles iam viajar. Aí ela falou, mas mês que vem já tá marcado, vocês vindo, eu já vou dar prioridade para vocês. Então, assim, a gente sabe que a gente conseguiu estar na mesa, estar junto. Isso foi muito bom, porque senão eu iria ficar muito mal. Porque eu estava lá do lado, saía daqui para lá todo mês. Você imagina se eu não tivesse feito esse esforço? Porque eu vou falar, meus queridos, é isso que eu queria falar para vocês. É um esforço que a Luane está falando para você fazer. Eu entendo o que você está falando, é para a gente se esforçar em estar com as pessoas. Porque eu poderia estar, como aconteceu várias vezes, eu estar super cansada. E a gente tinha que ir lá e eu falar, nossa, Kito, acho que dessa vez vamos deixar para lá. E aí o Kito falou, não, Liz, vamos lá, vai, é melhor. Eu falei, é verdade, vamos lá então. Aí a gente ia, porque era 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar. A gente já tinha passado o dia inteiro com a igreja. E a gente ia lá e era bom de ver eles, sabe? Era bom de abraçar eles e saber um pouquinho como que eles estavam, né? E na última vez eu lembro que ele falou assim, Kito,
Então, já que você está aqui, eu quero. Ele conversou uma coisa bem séria com o que ele precisava resolver. E ele falou: agora eu quero levar vocês na minha casa nova. E ele levou a gente para conhecer a casa nova dele. Então, assim, a lembrança que eu tenho, né, do mês retrasado é que a gente estava junto lá conhecendo a casa nova e ele contando o que ele estava pretendendo fazer, super feliz, né? Pedindo para a gente abençoar, orar por ele. Então, eu não tenho peso no meu coração hoje de que eu não gastei o tempo necessário que eu precisava. Talvez eu podia até ter feito um pouco mais, mas não era para ter feito porque não fluiu mesmo. Mas não foi porque ou eu estava chateada, ou eu estava com preguiça, ou eu estava dando desculpa, porque às vezes eu faço isso, sabe? Então isso hoje para mim foi muito edificante, Luane, sua palavra, porque como você falou, foi para você primeiro, também é para mim, porque eu também pensei assim hoje, falei, nossa, graças a Deus, Senhor, que eu consegui ser abençoadora do meu sogro, graças a Deus que eu consegui participar da vida do Kedson de alguma maneira, e hoje ele não está mais aqui com a gente, e eu posso dormir sossegada que eu fiz a minha parte. O Senhor não vai cobrar de mim nada, porque eu fiz o que o Senhor falou. E era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, minhas irmãs. Eu não sei quem tanto está aqui na live, né? Como você falou, que a gente tem mesmo uma vida de mesa, a gente vive isso na prática, a gente gosta disso, mas às vezes a gente falha sim. Às vezes não é sempre que a gente vai, não. Não é sempre que a gente está disposto, não. Às vezes a gente dá muita desculpa para não estar com o corpo de Cristo. Ou se às vezes está, a gente está colocando muitas regras e muitas barreiras, né? Nós não somos perfeitos. A nossa igreja não é perfeita. E às vezes você pode ter tido essa impressão, que eu creio que é o que Jesus tem para nós, sabe? É o ministério pleno que você viu, mas nós ainda temos muito que melhorar. Então isso não é só para você ou para mim, é para todas nós que estamos aqui. Embora que a gente já tenha uma caminhada de comunhão, de irmandade, mas eu acho que a gente ainda pode melhorar mais. E não só com a igreja, né? Mas com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão na nossa volta, que às vezes ninguém quer saber delas. Sabe aquelas pessoas que são chatas, que ninguém está mais com paciência? Eu não sei o que é que Jesus vai pedir para você, sabe? Mas presta atenção hoje e ser verdadeiro nos relacionamentos, sabe? Que uma coisa que você falou para mim hoje que ficou muito forte no meu coração é você se importar, e se importar com a pessoa que você está dividindo aquela mesa. Se importe com ela, de verdade, Luane. Você usou uma palavra que assim rasgou meu coração. Se importe, porque muitas vezes a gente senta com as pessoas para cumprir tabela, porque a gente precisa estar ali, ou porque a gente precisa resolver alguma coisa, mas não é se importar com a vida das pessoas, e elas percebem. As pessoas olharem no nosso olhar e ver assim, eu quero ouvir a sua história, né? Eu quero saber o que você tem para falar, eu quero saber como está seu coração de verdade, não porque eu preciso fazer, mas é porque eu me importo. Que o Senhor nos dê esse coração, minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês, se alguém mais quer falar. Nós, Luane, abençoando a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Tá me ouvindo? Amém. Eu vou orar assim. Ai, que o Senhor nos ajude. Não é fácil, né? Não é fácil isso. Ai, meu Deus, que notícias, né? Que o Senhor console vocês, né? Console a esposa, a viúva, as crianças, né? Ai, meu Deus do céu. Que o Senhor console e nos batize, né? Com esse amor, com esse sentimento de importar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Obrigada, Deus,
pelo consolo do Teu Espírito Santo, porque é só o Senhor que pode nos consolar, que pode é, nos colocar no colo, dar alívio, descanso para nossa alma. A tua palavra, Senhor, diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. O Senhor não traz peso para nós, pelo contrário, contigo tudo é mais leve, até no luto, tudo é mais leve com o Senhor. O Senhor alegra o nosso coração no meio do luto. Obrigada, Jesus, porque o Senhor venceu a morte. Deus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu favor. Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos alcance com o amor do Senhor, com o amor sacrificial. A tua palavra diz que aquele que ama, né, dá a vida pelos amigos. Que a gente possa dar a vida uns pelos outros, como se o Senhor foi a maior prova. O Senhor é a maior prova de um amor genuíno, de um amor que toca, de um amor que é presença, de um amor que senta à mesa, de um amor que alimenta, de um amor que olha nos olhos e fala: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui para servir, estou aqui para amar, estou aqui para curar. O Senhor é a maior prova. Que essa dor que alcança agora os nossos corações, que ela nos faça mover por algo que o teu coração tem gritado, tem bradado nesses dias. Quantas pessoas nesse momento só estão esperando por um abraço, por um toque, por uma palavra de amor, por um olhar de misericórdia. Que nós sejamos isso, que nós sejamos Cristo na vida dessas pessoas, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos. Deus, que não sejamos mais aqueles que vivem de programação em programação, de agenda em agenda, de eventos em eventos, mas que sejamos Cristo, que ama sentar à mesa e olhar nos olhos e tocar. Oh Deus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, porque nós dependemos de Ti, ó Deus. Oh Senhor, nos console nesta noite. Eu peço em especial pela família desse irmão que faleceu. Que o Senhor entre com consolo na vida dessa esposa, dessa viúva, dos filhinhos. Em nome de Jesus. Eu oro pela família da minha madrinha. Que o Senhor console, Deus, os filhos. Em nome de Jesus. E que o Senhor receba, Deus, em seus braços os seus filhos, em nome de Jesus, ó Deus, e que nós sejamos mais urgentes nesse amor que o Senhor já nos ensinou com a vida do Senhor aqui na terra. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, nós dependemos de Ti, e que sejamos, Deus, a Bíblia que as pessoas estão lendo. Nós sejamos de fato aqueles que vão carregar a glória do Senhor. Que as pessoas olhem para nós, se sentem conosco e pensem: o que é isso? Eu quero estar junto, eu quero estar junto. Oh Deus, nos ajuda. Oh Deus, nos ajuda. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família de cada um, dando sustento financeiro, provisão financeira, provisão de saúde, provisão emocional. Deus, que o Senhor seja provisão nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigada, minhas irmãs. Posso falar duas coisinhas. Eu só queria orar por duas coisas. Uma, eu quero orar. Nem vou falar muito, senão eu choro, então eu passo. Vou orar Isaías 49, versículo 13, que fala assim: Cantem, ó céus, e esteja feliz, ó terra, e rompam em canto, ó monte, porque o Senhor tem confortado seu povo e tem misericórdia sobre o seu afligido. Pai, eu quero orar nessa noite sobre a vida da Luane, sobre os parentes da madrinha da Luane, Pai, em nome de Jesus, sobre a família do Kelliston, a Sabrina, as crianças. Eu quero orar, Pai, para que nesse momento de tristeza, eles venham cantar e estar felizes diante do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque os seus olhos estão sobre as pessoas que estão aflitas, e no Senhor tem conforto, Pai, assim como Isaías falou. Então, eu oro, Pai, para que o Senhor envolva a Luane, envolva a família da Luane, a família da madrinha da Luane nessa noite, em nome de Jesus. Envolva a família da Sabrina, a Sabrina, Pai, as crianças. Eu oro para que Espírito Santo, Espírito Consolador, você é capaz de fazer aquilo que a gente não consegue fazer, então console essas famílias nessa noite, console esses corações e que eles encontrem força em Ti, encontrem refrigério em Ti, Pai, que eles venham assim firmar os braços e as pernas deles em Ti nesse tempo de sofrimento mesmo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga refrigério sobre essas famílias, sobre o Quito, Pai, sobre a Liz, em nome de Jesus. E eu quero orar também, Pai, eu quero orar Salmo 62, que fala assim, 62 do 5 a 8. Minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Somente ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é minha defesa e não serei abalado. Em Deus está minha salvação e minha glória. A rocha da minha força e meu refúgio está em Deus. Confiai nele em todos os tempos, vós povos, derramai vosso coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Pai, eu quero orar. Salmo 62 sobre a vida da Thaís, a irmã da Deise, que está aqui na reunião, Pai. Eu oro para que, Pai, o Senhor seja a esperança sobre a vida da Thaís. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor seja a rocha na vida da Thaís, a salvação, a defesa, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor alcance a Thaís nessa noite, alcance a Thaís nesse tempo. Eu oro para que o Senhor venha alcançar os pensamentos dela, o coração dela, os olhos dela. Eu oro para que, Pai, o Senhor que é a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas, venha assim iluminar mesmo a vida da Thaís, iluminar os pensamentos da Thaís, iluminar os olhos da Thaís, o coração da Thaís, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, para que o Senhor alcance assim a Thaís nesse tempo, abrace ela, ministra o coração dela, fala as palavras doces que só o Senhor tem. Em nome de Jesus, mostre as promessas que o Senhor tem sobre a vida dela. E, Pai, por favor, lance a semente sobre o coração da Thaís e que ela possa encontrar, sim, descanso em Ti nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, pessoal. Amém. Só isso. Amém, minhas queridas.
Eu só queria fazer uma errata, que na hora que eu falei, eu acho que eu falei errado. Eu acho que eu falei que meu sogro faleceu no dia de hoje, né? Mas na verdade não, tá? Hoje é o dia do aniversário dele. Ele faleceu no dia do meu aniversário, mas hoje nós lembramos dele, né? Que não está mais entre nós. Foi por isso que citou eu lembrei dele. Eu errei, mas é isso. Vamos orar por você, tá, Luane? Para encerrar, queria agradecer todas as irmãs que estão aqui, minhas queridas. Deus abençoe. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo. Então, se você está aqui pela primeira vez, a pessoa que te mandou o convitinho, se você quiser entrar no nosso grupo de mulheres lá, toda quarta-feira a gente manda um link e a gente tem mulheres ministrando aqui, tá? Então, se você quiser fazer parte, é só quem te convidou, chama ela te coloca de alguma forma em contato com a gente e aí a gente coloca você lá no grupo, tá bom? Vou pedir para alguém orar por você, Luane, que não seja eu, mas antes de eu... deixa eu ver quem aqui. Deixa eu chamar alguém aqui para orar por você. Vou chamar a Kelly, tá bom? Mas, antes de a gente orar por você, Lu, eu queria só falar algumas coisas que vieram no meu coração em relação à sua vida, minha irmã. Como você é preciosa, Luane, cheia de talentos e dons. É incrível como você é uma florzinha que a cada dia desabrocha mais. A gente sempre está conversando, né? Então sempre tem uma beleza a mais que eu vejo de Jesus na sua vida, né? E ver você ministrando hoje aqui com tanta maturidade, com tanta graça de Deus, com tanta verdade, foi muito precioso para mim, né? Foi muito importante de eu ver. Já fazia tempo que eu queria te convidar, né? Mas eu sei que Deus preparou o momento certo, né? Porque Ele está falando profundamente aos nossos corações hoje em algo que a gente não marcou na nossa agenda. Eu não sabia que você ia perder a sua madrinha hoje, não sabia que ia estar perdendo um amigo hoje também, né? E Deus marcou esse dia para falar conosco através da sua vida. E você, Luane, foi muito forjada nesse tempo, né? Então eu tô vendo florescendo. Então, eu tô muito feliz, minha irmã. Amém. Aqui somente na sua vida, que você voe cada dia mais alto com Jesus. Amém? Glória a Deus. Kelly, você ora, Kelly, por ela? Oro sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Luane, Pai, a sua filha, a quem o Senhor tem separado, tem cuidado, tem preparado, Deus, tem moldado, Pai. E Deus, eu sei que liberar uma palavra em meio à dor não é fácil, Senhor. E eu quero agradecer o sustento e o compromisso que ela tem com o Senhor em primeiro lugar, Pai. Então eu oro, Espírito Santo, para que nessa noite a Luane ela seja envolvida no seu amor e no seu consolo. Espírito Santo, enche o coração dela nessa noite com a sua presença, consolando, Deus, trazendo à memória aquilo que dá esperança, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o coração dela seja cheio, que o lugar que ela está na casa dela seja tomado pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que a cada dia sua filha, Pai, ela venha mergulhar mais fundo na sua presença, na sua palavra, que ela venha, Pai, em nome de Jesus, ter mais revelações, mais clareza daquilo que o Senhor traz ao coração dela, mais revelação daquilo que o Senhor traz para ela, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da nossa irmã, Pai, para que ela cresça, para que ela continue florescendo, que ela continue, Deus, prosperando nos seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho das mãos dela, Senhor, e esteja guiando ela, Pai, em todo tempo, em todas as situações, em todas as ocasiões, Pai. Em nome de Jesus,
conduza ela, Pai, naquilo que o Senhor tem para ela. Conduza ela, Deus, em passos firmes, em passos certos, Pai, para que ela chegue até aonde ela precisa chegar nessa estação na vida dela, Pai. Nós abençoamos a vida dela, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da sua filha e por tudo aquilo que aí o Senhor ainda vai fazer, Pai. E eu oro, Deus, para que em mesmo as circunstâncias difíceis como a que ela está passando hoje, Pai, ela nunca venha abrir mão do Senhor e do compromisso que ela tem com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, continue forjando o caráter da tua filha, Deus, na tua presença e na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre o coração da minha irmã essa noite, Pai. Em nome de Jesus. E que todas nós também, Pai, que estamos aqui nessa reunião, eu oro, Deus, para que o Senhor continue falando ao nosso coração, continue nos ensinando, Pai, a te buscar, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de luto, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Amém, minhas amadas. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Louvado seja o Senhor pela vida de cada uma de vocês. E que nós consigamos, né, prosseguir, continuar conhecendo o Senhor e manifestando o reino dele. Obrigada, viu, pelo carinho de todos vocês. Obrigada, Liz. Amo você, viu? Amém, Luane. Obrigada eu. A gente vai se falando. Minhas irmãs, Deus abençoe. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui nesse mesmo lugar, né? Nessa mesma sala.